Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dimensão vertical. Não aquela forma clássica de se falar sobre dimensão vertical quando a gente aborda dimensão vertical de oclusão ou dimensão vertical de repouso, mas fazer uma abordagem principalmente de como ela é utilizada ou ela poderá ser utilizada em qualquer especialidade da odontologia. Nós vivemos hoje a era da estética. E a estética implica em mudanças, muitas vezes, do comprimento do dente. E esses dentes, muitas vezes, foram encurtados ao longo do tempo, ao longo de anos, em virtude de desgastes provocados principalmente pelo bruxismo. E eis aí a questão. Os pacientes procuram os consultórios odontológicos com o objetivo do aumento desses dentes. Agora, cabe ao dentista utilizar critérios que sejam seguros para que esses dentes possam ser aumentados ou mesmo alongados, no caso dos dentes anteriores, mas com uma margem de segurança. Dentes encurtados ou desgastados não significa perda de dimensão vertical. Muito pelo contrário. Como esses desgastes levam muito tempo para acontecer, os processos alveolares vão compensando essa perda do esmalte dentário e mesmo da dentina. E, apesar do dente estar encurtado, nós temos uma falsa sensação de que houve perda de dimensão vertical. Aí, então, entra o exercício do conhecimento de duas questões. Primeiro, da relação cêntrica e segundo, da dimensão vertical. E é esta que nós queremos ver com vocês hoje. Todos devem lembrar de testes preconizados no passado por Silverman na utilização de sons sibilantes, da pronúncia de sons sibilantes. Ou seja, quando nós utilizamos o S, por exemplo, a contagem dos números 60, 61, 62, 63, ou pronunciamos a palavra Mississippi. Segundo o autor, os dentes que estão localizados na mandíbula se aproximam daqueles da maxila, dos seus antagonistas na maxila, num afastamento de em torno de 1 milímetro de distância. Ou seja, eles quase tocam nos dentes superiores. Ficam numa distância de 1 milímetro aproximadamente, 1,5 milímetros. Vocês lembram daquela provocação que eu fiz alguns dias atrás? De que se existia alguma relação entre a música e a oclusão? E eu disse que talvez pudesse existir? Claro que isso foi uma brincadeira e uma provocação. Mas no sentido de nós fazermos o seguinte raciocínio. Será que, ao pronunciarmos uma palavra com som sibilante, com a pronúncia do S, e ao cantarmos essa palavra, será que a nossa mandíbula irá fazer a mesma movimentação e a mesma aproximação entre as duas situações? Por exemplo, quando eu falo uma palavra de uma forma simplesmente repetitiva, com o som S, 60, 61, 62. Ou quando eu canto uma palavra que tem esse som. Então, é uma coisa que nós devemos refletir. Pois, quando eu estiver cantando, possivelmente a mandíbula vai vibrar mais. E nós teremos uma aproximação talvez maior da mandíbula em relação à maxila. Mas isso é uma outra questão que nós pretendemos mais adiante discutir. O que nós queremos agora é mostrar uma situação clínica, pelo menos, na qual nós vamos precisar trabalhar essa dimensão vertical e sabemos que entre a dimensão vertical de oclusão, ou seja, aquela em que os dentes estão em contato, e a dimensão de repouso, aquela em que estamos na posição postural de repouso, existe um espaço, e esse é o espaço funcional.
Então, todas as vezes que nós aumentarmos um dente ou um grupo de dentes, precisamos ter um cuidado muito grande e não invadirmos o espaço livre funcional, porque senão nós estaremos interferindo na função mandibular, mais especificamente em todas as funções que envolvem o movimento da mandíbula, dentre eles, inclusive, a própria mastigação. Então, vejamos em seguida. Quando um paciente nos procura com desgastes dessa natureza, uma das coisas que mais ele quer é ter os seus dentes aumentados de comprimento e, consequentemente, uma melhora na sua estética. Mas será que conseguimos melhorar a estética de um paciente apenas utilizando uma técnica adesiva, utilizando resinas e simplesmente melhorando a condição desses dentes pelo aumento e transformando numa condição como esta, na qual os dentes estão alongados, com seu comprimento reconstruído em resina? E uma coisa ainda melhor, com uma estabilidade tal que dê longevidade a esse trabalho, ou nós precisamos de alguns conhecimentos muito prévios para que consigamos um procedimento restaurador adequado, não só do seu ponto de vista estético, mas longevo, do seu ponto de vista de durabilidade? Eis aí a questão. Bem, então nós fizemos o seguinte. Nós criamos uma tabela e estudamos a posição da mandíbula de 17 pacientes. Vocês podem ver aqui nessa primeira coluna o número de pacientes. E em seguida nós registramos a dimensão vertical de oclusão desses pacientes, lado direito e lado esquerdo. Começamos a fazer o teste utilizando o que preconiza a Moria, com a pronúncia contínua da vogal I. Então vocês vejam aqui os valores da posição vertical da mandíbula do lado direito em milímetros e do lado esquerdo. Se nós compararmos, por exemplo, com a dimensão vertical de oclusão do paciente, vocês vão ver aqui, do lado direito o paciente 1, 12,5. Posição vertical da mandíbula desse mesmo paciente do lado direito, 15. Esse 15 é a medida fazendo o teste de Moria. Ou seja, se nós diminuirmos 15 de 12,5, nós vamos ter um espaço livre funcional de 2,5 milímetros. E assim nós vamos percorrendo. No paciente 5, 12. Vamos lá no paciente 5, 16. 16 menos 12 dá 4. Então nós temos um espaço livre funcional nesse paciente de 4 milímetros. Vamos lá para o paciente 14. Ele tem do lado direito 15. E a posição da mandíbula, utilizando o teste de Moria, 18. Ora, nesse caso, ele tem um espaço livre funcional de 3. Então, vocês vejam que se nós percorrermos os dados de todos os pacientes, nós chegamos a um resultado de um espaço livre funcional variando entre 1 a 3 ou 4 milímetros, que é exatamente o que preconizam os autores que fizeram esses estudos no passado, como Silverman e outros mais. Ora, a pronúncia contínua de vogais preconizada pelo Moria, ela vem contestar a pronúncia de Silverman, porque diz o seguinte, que com os testes de Silverman, a mandíbula vibra muito mais do que quando se pronuncia as vogais de forma contínua. Então a mandíbula se aproxima muito mais da dimensão vertical de oclusão. E o teste de Moria, ela fica muito mais próxima da dimensão vertical de repouso e dá um valor muito mais apurado do espaço livre funcional. Ora, nós vemos que na clínica não existe um método perfeito, mas sim o somatório de métodos, quer seja os testes fonéticos ou mesmo os métodos métricos, como o do compasso de Willis, poderão ser muito úteis no estudo e na determinação da dimensão vertical. Esse dado é importante porque ele pode nos dar segurança na hora que estivermos fazendo a reconstrução de arcadas dentárias que tiveram os dentes desgastados, sem a invasão do espaço livre funcional. Então, a utilização da técnica nós vamos utilizar num próximo encontro.